as we wait upon the Lord, wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Louvor, igual paulista. Aí, ó. Aí. Eu tenho que ver como é que eu vou falar, se eu vou falar louvor ou louvor. A gente tem falado sobre igreja apostólica. Alguém pensou acerca do que ouviu esses dias? Teve alguma coisa que gostaria de perguntar? Alguma palavra que quer acrescentar? Fique à vontade. Sempre que a gente vai ter essa conversa, semana passada eu fiquei daqui de baixo, aí parece que a luz não ficou boa no vídeo, então hoje eu vou ficar aqui de cima. Não é para que eu seja visto, não, é só para dar uma qualidade no padrão da imagem daquilo que tem sido gravado aqui. Bom, nós falamos na primeira aula, começamos a introduzir a visão apostólica, e uma das coisas que eu me lembro, é que eu falei que a visão apostólica não é uma visão denominacional. E a gente falou que a visão apostólica começa a ser manifesta no Éden, ela passa pela vida de homens do passado. E hoje eu estava pensando num negócio, eu falei assim, quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Só uma curiosidade. Quem sabe quem foi o primeiro profeta na Bíblia? Eu tenho minhas dúvidas. A gente vai saber quem é o primeiro profeta lendo Gênesis. Quem foi que disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne? Adão. Adão disse isso. E depois dele, a primeira pessoa que profetiza é Enoque. Lá no livro de Judas. Você vai saber isso lendo o livro de Judas. É Judas, não é Jucas. Teve um irmão que falou assim, vamos ler o evangelho de Jucas. Não, filho, é Lucas. Mas a gente começou a pegar os tipos apostólicos do Velho Testamento. A gente falou sobre as 5 colunas do tabernáculo. Aliás, eu estava olhando sobre isso, sobre o tabernáculo, e eu vou ver com o apóstolo Arles se eu consigo juntar aqui, sei lá, 10, 15, 20 pessoas, o que for, para a gente ter um sábado falando sobre tabernáculo. Você não tem ideia do que é o tabernáculo de Moisés. O quanto de Cristo está revelado desde a entrada do tabernáculo, Vitor, até a última sala. Só uma curiosidade. Vocês sabem quantas cores tinham nos tecidos do tabernáculo? 4 cores. Quantos são os evangelhos no Novo Testamento? Diga comigo, nada é por acaso. Uma outra curiosidade. Nossa. Você sabe, por exemplo, para quem foi endereçado o evangelho de Mateus? Para quem? Foi você, Thelma, que falou? Para os judeus. Mateus não escreveu para outra pessoa. Como é que você chega a essa conclusão? É só ler a genealogia no capítulo 1 que você vê que ele está endereçando Jesus para dizer, ele vem daqui. O evangelho de Marcos para os gentios. De Lucas para os gregos. Legal, Thelma. E maneiro. Isso aí, Thelma. Deus te abençoe. Então, a gente vai estudando as Escrituras e vai vendo que nada é por acaso. Nem a visão apostólica, ela está como um espantalho no meio dessa plantação toda. Tem um porquê. E o que aconteceu? No 2º século da igreja, isso é uma matéria chamada História da Igreja. Você consegue ter acesso às informações dessa matéria buscando um livro chamado História dos Hebreus, de um historiador chamado Flávio Joséfo. Esse cara, ele foi o primeiro historiador do 1º e 2º século da igreja. E aí,
ele começa a descrever como era a igreja do primeiro século. É bárbaro. Você começa a ler aquilo, parece que se abre uma janela no túnel do tempo e você entra. É a história dos hebreus. Esse livro você acha fácil ali na Conde de Sazerdas. E um outro escritor que trata bem da igreja do primeiro e segundo século é Eusébio de Cesareia. Esse é um historiador que viveu já mais para o terceiro século. Mas havia um mecanismo de pesquisa bem apurado de fatos antecedentes, então quando ele escreve com base em documentos. E ele é considerado um dos pais da igreja, Eusébio de Cesareia. E esses homens, eles começam a descrever a igreja do primeiro século, e a gente se assusta com o formato da igreja, que eu não gosto do nome primitiva. Eu fico meio assustado com esse nome, primitiva, desculpa aqui, tá? Igreja primitiva, eu gosto de igreja do primeiro século. Ele começa a descrever como era o culto dessa igreja. Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia. O Flávio Josefo é muito mais detalhista. Ele diz, por exemplo, que o ambiente nas casas, porque não sei se você sabe que a igreja, ela se reunia nas casas muito mais do que no templo. Sabia disso? Se você ler Atos 12, você vê que eles perseveravam todos os dias no partir do pão e na comunhão de casa em casa. E aí o Flávio Josefo vai descrever como eram essas reuniões. Ele diz que, às vezes, numa casa se avolumavam 200 pessoas. E tinha comida a dar com pau. E aí começava um ambiente de adoração sem que ninguém tivesse proeminência. E aí ele diz que os dons do Espírito iam sendo manifestos. E aí alguém tinha uma palavra de conhecimento, levantava e disse, o Senhor está me falando isso. E as curas, elas iam acontecendo de forma assombrosa. E uma coisa que é muito interessante e que é bem utilizada politicamente é a característica da igreja do primeiro século de cada um não ter nada propriamente seu, mas tudo ser comum a todos. E aí alguém pode usar esse texto para ênfase da doutrina marxista. E alguém tentou fazer isso comigo, e eu dei glória a Jesus, que Jesus na hora me deu um insight, né? uma impressão muito forte do Espírito. Eu falei, cara, seria perfeito se dentro da doutrina marxista Deus não fosse o Estado, mas fosse o soberano Senhor. Aí seria perfeito. Como vocês não creem em Deus, então deixa de ser bíblico. Porque tudo que a igreja fazia por amar muito ao Senhor e desejar muito a vinda do Senhor. Então, nesse ambiente dessa igreja, o escritor do livro de Atos, aliás, não sei se vocês sabem disso, alguém, Márcia, por favor, pega a minha Bíblia aqui, minha querida. Estou investindo, amém, irmão? Sábado ela já foi passear bastante com um grupo de meninas aí da igreja. Eu não telefonei para perguntar que hora chegava. Questão de investimento, amém, irmão? O sábio tem que agir com sabedoria, né, irmão? Eu já disse para ela que... Outro dia eu estava dando um conselho para um irmão. Eu falei, irmão, quem quer culto de noite começa a oração de dia. Quem quer igreja aberta, irmão, começa a jejuar cedo. Se você pegar o livro de Atos, no último capítulo, que é o 28, você vê que ele encerra de forma inesperada. Não existe uma conclusão textual do livro de Atos. Sabe por quê? Porque
os Atos dos Apóstolos continuam sendo escritos na igreja do tempo da pós-modernidade ao longo da história. Então não tem como terminar um livro que vai falar das ações do Espírito Santo na igreja. Olha como é que termina o livro: pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Não é que não houvesse perseguição, mas numa igreja apostólica não há impedimento para pregar o evangelho. Ah, mas tem perseguição. Os caras pregavam do mesmo jeito. Ah, mas vai morrer. Continua pregando. Ah, mas a gente está no... Continua pregando. Porque essa é uma característica de um coração apostólico. Alô? Quem aqui já foi ameaçado de morte por pregar o evangelho? Eu vou te contar uma experiência que nós experimentamos, e ao Senhor seja a glória. A gente pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro que começou com uma vendedora de púrpura. Uma empresária que nós ganhamos para Jesus, que tinha uma empresa de beneficiamento de jeans. E ela aceitou Jesus na sala do escritório dela. A gente pregando lá, Deus tocou no coração dela. Aí ela começou a trazer as pessoas para dentro da sala dela para a gente falar de Jesus. E ela me ligava todo dia para eu ir para lá, para a empresa dela, e ela era nordestina. A gente chegava para tomar café da manhã, tinha queijo de coalho, cuscuz, inhame, aquela coisa bem leve, bem frugal. Né? E a gente estava lá quase que diariamente pregando o evangelho, até que ela disse assim: a gente precisa de um lugar para reunir esse povo. Eu vou alugar uma sala. E alugou uma sala. E aí, irmãos, o primeiro culto da igreja, na inauguração, tinha 128 pessoas numa sala que devia caber 50. E a gente ainda botou salgadinho para depois do culto, aí que vem o povo mesmo com vontade, né? Isso foi num sábado. Quando chegou no domingo, tinha 5. 2 alcoólatras, eu, Márcia e a minha filha mais velha. E quando eu saí de casa, eu falei para minha mulher: faz um bolo para a gente levar para a igreja, porque eu estou sentindo que um bolo vai ser mais que suficiente para a quantidade de gente que vai ter no culto. Aí ela fez um bolo desse tamanho. E chegamos na igreja, fizemos o café, uma mesa dessa, juntamos 5 pessoas ali. Os 2 alcoólatras se converteram. Um deles hoje é pastor. A empresária não foi no culto. Passou a semana, ela, puxa, me desculpa, não deu, beleza e tal. E ela foi frequentando o discipulado e a gente ganhando gente para Jesus. Era um negócio agitado. Um dia ela chegou para mim e falou assim: por que você não me batiza? Aí eu falei: por uma razão muito simples. Você vive uma relação extraconjugal com um homem casado. Eu não posso te batizar. Você é solteira, mas o cara é casado. Como é que eu vou te batizar? Aí ela falou assim: então se o problema é esse, eu vou acabar essa relação agora. Só que ela tinha dinheiro, o cara era policial, assim, bem amigo, sabe? Um cara bem simpático, bem calmo. E ela dava ela tinha um grande amor por ele, né? E ele também amava muito ela. Um amor assim, bem desinteressado. Ela chega e diz para ele: acabou. Eu quero ser de Jesus. Um dia ela chama eu e Márcia para ir para um restaurante. A gente vai. Irmão, ainda bem que foi depois que eu comi. Aí chega o cara desse tamanho, com 3 pistolas, 2 nas costas e uma aqui, com uma blusa dessa, fez questão de fazer assim, para sentar na mesa, para eu ver que ele estava bem equipado. E ele olhou para mim e disse exatamente assim: se eu perder a minha molezinha por causa desse negócio de igreja, eu mato você, tua mulher. Aí eu olhei para ele e falei assim, depois que ele falou tudo que ele queria, eu disse assim: olha, você disse que mata a gente, eu tenho só uma coisa para te falar. Quem está morto não morre. Carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está morto não morre. E outra coisa, você está convidado
a chegar na minha casa a hora que você precisar, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. O que você precisar da gente, nós estamos à disposição. O meu caminho, você sabe qual é. Você sabe onde eu moro. Você sabe onde é a minha igreja. Passou 15 dias, ele foi preso por tentativa de assassinato da sogra e do cunhado. Se converteu na cadeia, voltou e nos pediu perdão. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos vivendo numa época que está muito próximo. Eu vi um cara aqui em São Paulo ser esmurrado na Praça da Sé porque estava pregando o evangelho. Isso foi para o YouTube. E está todo mundo, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Alguém já ouviu essa música? Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho. Parece que a gente está assim. Ah, como é bom estar aqui, Senhor. Só que aqui ainda não dá perseguição. No teu trabalho vai dar. No meio dos teus amigos vai dar. E aí, quando você olha para a igreja do primeiro século, você vê que os caras, segundo os relatos históricos, eles se achavam indignos de sofrer perseguições, porque era uma coisa tão sublime para eles. Pedro disse, segundo alguns relatos, eu não sou digno de morrer como meu Senhor me crucifica de cabeça para baixo. Esse era o perfil da igreja. E aí a aula de hoje tem por título Restaurando Verdades. Por quê? O texto que está lá para a gente ler é Atos capítulo 3. Deixa eu abrir aqui o abençoado aqui, porque ele é 3, 20 e 21. Atos capítulo 3. Todos acharam? Vamos lá. E envie ele quem? Deus. Envie ele a Jesus, que dentre vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha, ou seja, Jesus está no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Lucas está transcrevendo o discurso de Pedro após a cura de um aleijado na porta do templo. E aí, ele está dizendo, nós estamos falando de Jesus, que morreu, crucificado por vocês, ressuscitou, subiu aos céus, e ele vai voltar, mas a volta dele dar-se-á após a restauração de todas as coisas. Quando eu li esse texto, há uns 8 a 10 anos atrás, me bateu um stop. Sabe o que é o stop? Para nele. Porque quando a gente vai estudar a eclesiologia, que é a história da igreja, você ouve a tese de que a igreja, ela nasce em Pentecostes, no derramar do Espírito Santo. Esse é o senso comum com que observamos isso. Mas a igreja é a noiva de Dom Pedro, amém, irmãos? É noiva de quem? Como é que foi gerada a mulher pro Adão? Chamaram o Ivo Pitangui, ele fez uma plástica, foi isso ou não? Primeiro Adão dorme, e a mulher é tirada do lado. A mulher sai do lado, não saiu da cabeça para não mandar e não saiu do pé para ser pisada, saiu do lado para estar junto, amém? E aí, de onde vai sair a igreja? Quando a gente estava estudando grego no seminário, eu começava a ler os textos do Novo Testamento, eu gostava e gosto muito de grego.
Eu e Márcia, a gente tirava 10 em grego. Ela ainda melhor do que eu. Eu lia os textos em grego e quando você lê a palavra igreja no grego, é eclésia. Diga comigo, eclésia. Eclésia. Essa palavra é uma palavra composta. Que é uma preposição para fora. Eclésia vem de kaleo, que é chamados. E eu ouvi essa palavra e o professor falava assim, igreja, chamados para fora. Eu falei, chamado para fora de onde? Se está tendo que sair para fora é porque está dentro de alguma coisa. Não, chamados para fora do mundo. Eu falei, cara, não bate isso. Na minha cabeça não encontra respaldo, sabe, de interpretação esse negócio. Aí, um dia eu lendo a crucificação de Jesus, eu parei nesse texto em que o soldado perfura ao lado de Jesus e sai sangue e água. Aí eu falei, do mesmo jeito que o primeiro Adão teve a esposa tirada do seu lado, o último Adão, que assim Jesus é chamado nas epístolas de Paulo, também dormiu e teve a sua noiva tirada do seu lado. Seria como se Deus estivesse tirando a esposa para o seu filho do próprio filho, como ele fez com Adão. E aí o que acontece? Essa igreja é gerada na cruz e é manifesta em Pentecostes. Aí, viagem, fui conversar com o chefe dos universitários. Falei, amiguinho, ouve aqui, tenha uma paciência comigo, que eu acho que eu comi uma comida intoxicada, e eu estou achando isso. Ele parou e falou assim, é isso. Aí vamos voltar para o texto de Pedro. Pedro está falando assim, até a restauração de todas as coisas. Entre o período da crucificação e esse período que Pedro está falando, se a gente for pegar uma régua de tempo e marcar o ponto zero como crucificação e o ponto da descida de Pentecostes, nós temos 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecostes. 50 dias. E o discurso de Pedro dá alguns dias depois de Pentecostes. Pensa, se a igreja foi gerada na cruz, será que havia tempo para ela ser corrompida a ponto de Pedro dizer que Jesus só volta depois da restauração de todas as coisas? E aí todas as coisas inclui a noiva, sim ou não? Você está conseguindo acompanhar meu raciocínio? Está mesmo? Aí quando eu li esse texto, eu percebi que Pedro estava liberando uma palavra profética a respeito de algo que estava para acontecer lá na frente. Percebe? Entendeu, Elaine? Vou repetir. Aí vem o soldado aqui, pimba. Isso está lá em Mateus 27. Furou, saiu água e sangue. Aqui nós temos dois tipos de um simbolismo muito forte. O sangue representando a comunhão, porque representa o vinho, né? A alegria, a comunhão, e ao mesmo tempo a purificação dos pecados, e a água, a palavra. Esquece fator biológico, olha com aspecto, com visão profética para esses dois elementos. Aí saiu a esposa aqui. Quando chega 50 dias depois, o Espírito Santo cai sobre os apóstolos. 120 homens estão dentro de um lugar e o Espírito Santo chega, me perdoe a empolgação carioca, arrebentando a boca do balão, porque chegou para marcar a chegada mesmo. Pedro prega, 3.000 almas se convertem. A teologia, no aspecto histórico, marca esse momento como a inauguração da igreja, o nascimento da igreja. Mas eu estou olhando lá para o Calvário, estou vendo Jesus morrendo, dormindo como o primeiro Adão e a esposa saindo aqui. Em Pentecostes essa noiva se apresenta. Agora ela vai funcionar. E aí o Espírito Santo está sobre ela e a pregação vem e o negócio fica
Por isso que é Pentecoste, entendeu? É Xúrias. O negócio é movimentado. E aí, o Pedro, depois desses dias, ele fala que os céus estão retendo Jesus até a restauração de todas as coisas. Tem pouco tempo cronológico entre a morte de Jesus e esse negócio do Pedro dizer que é a restauração de todas as coisas. Porque todas inclui a igreja. Concorda comigo? Mas será que havia dado tempo da igreja se corromper nesse curto espaço de tempo? Não. Então Pedro está falando de uma restauração na igreja do que estava por vir. Entendeu agora? Por quê? A igreja mantém a sua pegada até mais ou menos o 2º século. Porque depois, a primeira coisa que cai na igreja é o ofício apostólico. Na metade do 2º século, os pais da igreja disseram: os gnósticos estão vindo com um monte de apóstolo para o nosso meio. Cancela esse negócio de apóstolo foram só os 12 e acabou. Irmãos, e até hoje, as pessoas dizem que o ofício apostólico acabou em João. E que apóstolo eram só os 12. Você acha mesmo? Abre sua Bíblia aí. Filipenses 2. Sabe onde é? Gálatas, Efésios, Filipenses. Novo Testamento. Verso 25. Quem enxerga bem? Você enxerga bem? Vem cá. Te pedir um favor. Vou te mostrar um texto em grego. Numa Bíblia que trabalha com... Não, beleza. 2:25. Você consegue ler grego um pouquinho? Alfa, pi, ômicron, sigma, tal, ômicron, lambda, ômicron, nu. Apostolon. Diga comigo, apostolon. Alfa, pi. O pi tu conhece, né? É aquela letra. Ômicron, ozinho. Olha o que Paulo está falando aqui. Leia o verso 25. Filipenses 2:25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas... Vosso quê? Vosso apóstolo. Foi onde eu te mostrei a palavra. Epafrodito é chamado de apóstolo no original grego. Quando você chega no livro de Atos, Lucas descreve um texto em que fala: então os apóstolos Paulo e Barnabé. Brigadão. Paulo e Barnabé. Como é que acabou o negócio em João, se na carta aos Filipenses Paulo diz que Epafrodito é um apóstolo? Na carta aos Romanos, agora é para fechar a tampa, hein? Acabar a celeuma. Capítulo 16, Paulo fala assim: manda um salve, numa linguagem bem paulistana, manda um salve para Júnia, uma pessoa muito notável entre os apóstolos. Ou seja, alguém que tem precedência no meio apostólico. Aí eu falei, realmente não acabou no João não, o negócio tinha mais gente. E aí, quando a gente pensa em restauração de verdades, eu quero mostrar para você que os equívocos foram sendo transmitidos depois do 2º século para enfraquecer a autoridade da igreja e ela se tornar manipulável
Porque então surge a igreja romana que tem um apóstolo, Vicarius Filii Dei em latim. É aquele camarada que quando é nomeado, sai uma fumacinha branca. E sabe qual é o texto que lhe é aplicado? O título que lhe é aplicado? O apóstolo. Esse artigo definido diz que não tem outro, ele é o único. Presunçoso. Então, essas verdades foram sendo tiradas da igreja. Um negócio muito legal. Diga comigo: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Onde é que está a força da mão dentre esses 5 dedos? Em qual? Em qual dedo? No polegar. Primeira coisa que eles fizeram foi capar esse dedo aqui. Como é que se segura uma espada sem polegar? Como é que você combate? Não tem como. Você sabia que teve um rei no Velho Testamento que ele cortava os polegares das mãos e dos pés dos inimigos para que eles não segurassem a espada e não conseguissem correr? Livro de Juízes. Aí você vê que os caras castraram a igreja nesse ofício apostólico exatamente para que ela perdesse a força combativa. Logo depois eles tiram os profetas, porque essa doutrina é chamada doutrina cessacionista, não é sensacional, é cessacionista, que significa acabou. E ela diz que os dons do Espírito Santo e os dons ministeriais acabaram no 1º século. Para você ter ideia, para os cessacionistas não existe dom de línguas. Não existe revelação. Se bem que no tempo que a gente vive tem muito revelation, né? É os revelation, é o revelation, é o revelation. O cara come uma pizza desse tamanho, sem top, aí tem um sonho de um sapo beijando um jacaré na boca, aí chega aqui dizendo que fizeram um feitiço e que Leviatã estava beijando o sapo cururu. Vamos discernir o que é isso. Irmão, isso é calabresa. O futum da cebola está em você até agora. Então, as coisas vão sendo arrancadas da igreja. Oi. As igrejas oriundas da Reforma Protestante. Presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, anglicanos, as igrejas da Reforma não acreditam em dons espirituais, porque eles acreditam que cessou. E agora o detalhe, se você vai conversar com os caras, eles têm muita base bíblica para corroborar o que eles pensam. Enquanto a gente fica brincando de ler a Bíblia, eles estudam. É igual alguém disse que o pessoal da esquerda se preparou mais do que a direita para o tempo que estava por vir. Enquanto a gente estava na praia, eles estavam tomando as universidades. E o que está acontecendo é mais ou menos isso. Os caras estudam muito. E aí quando você pega um camarada que está numa igreja pentecostal, uma igreja chamada carismática, vai. Carisma do grego, dom. Diga comigo, dom, em grego, é carisma. Aí, você entra numa igreja pentecostal, o batista quando entra, tá, diz, você vai falar com ele, impõe a sua mão, levante a sua mão. Aí ele tira do bolso, o máximo que ela chega é aqui. Eu falo com propriedade porque meu irmão é batista e convicto, mas é um homem de Deus, tá? Então, eles acreditam que os dons cessaram, tanto os do Espírito quanto os ofícios apostólicos. Só que eles preservam o pastor e o evangelista e o mestre. Aí a gente acaba ficando com uma mão
com 3 dedos: o evangelista, o pastor e o mestre. Mas o apóstolo e o profeta, que são os ofícios de fundamento, não existem nas igrejas da Reforma. Isso começa logo após, no final do 2º século da história. O que aconteceu no ano de 315? Constantino se converte. Quem era Constantino? Era o menino que fazia um programa na TV Record, não sei o quê. Não, querido, Constantino era o imperador romano, que vai travar uma guerra, e ele tem uma visão de uma cruz, e uma voz que ele diz: por essa cruz vence. E aí ele venceu e conseguiu unificar o exército romano, o império, tudo certo, e aí ele pega a igreja e transforma a igreja na religião oficial do Estado. Ela ganha o nome de católica porque o Império Romano era universal, e aí aquilo que se junta ao Império como religião do Império passa a ser chamado de católico, que quer dizer universal. Logo após isso, vem o Concílio de Nicéia. Um dia a gente vai falar sobre a história dos concílios, Nicéia, Trento. E aí começa uma estruturação institucional da igreja. E a igreja deixa de ser corpo vivo para se tornar um monumento. Quem já foi na Catedral de San Pietro, em Roma? Eu fui lá com a minha esposa. Deus mandou fazer uma ação profética na cripta dos papas. Diga, socorro. Eu fui. E eu não fui falar em nome de igreja nenhuma, fui falar em nome do ministério que Deus tinha me confiado. Dentro da catedral, lá na cripta dos papas, tem uma coluna de Constantino. E aí Deus falou: você vai lá, dá um bico naquela coluna e diz que você não tem relação nenhuma com aquilo, que você não tem sobre ti nenhuma influência desse espírito de religiosidade, e devolve tudo para esse cara, que o teu vínculo é comigo, não com a religião. Sai dali, procura a Catedral de Santa Helena, que era a mãe do Constantino, e profetiza lá que você devolve para o espírito de religião toda a bagagem que você recebeu da religião. E nós vamos fazer. Você não tem ideia. Entrei na cripta dos papas. É macabro, hein? No túmulo de João Paulo II, tem uma câmera que focaliza o túmulo dele 24 horas. Diante das criptas de todos os papas da igreja, você pode parar, reza, faz piquenique, serve café. É uma farra. Na do João Paulo, passa rápido. Não pode parar. Não me pergunte por quê. A câmera fica ali, filmando, porque alguém acredita que ele vai ressurgir. Apocalipse diz que uma besta ferida de morte ressurge. Mas isso é para um outro assunto. Fui lá, fiz esse negócio todo lá na igreja de São Pedro. Quando eu saí na porta, eu saí vomitando. Eu vomitei na porta da igreja logo. Eu passei mal, irmão. E eu botei foi lixo para fora. Por que você está contando isso, Davi? Porque toda essa contaminação, onde a igreja vai se misturar com o Estado, tira da igreja alguns aspectos. Constantino fez questão de mudar algumas coisas na história da igreja. A igreja que antes se reunia nas casas, ele disse: para com isso. A igreja tem que se reunir aqui no templo. Segunda coisa que ele tira: por que esses crentes estão comemorando essas festas judaicas? Foram os judeus que crucificaram Jesus, então esses caras são malditos.
Então não tem que guardar Shabat, não tem nada. O calendário agora é nosso. Então vamos mudar esse bagulho. Acabou festa judaica, acabou festa bíblica, o negócio agora é comigo. É Natal, é não sei o quê, e acabou. Então ele foi tirando. E outra, negócio de casa acabou. Irmãos, qual era o grande diferencial da igreja que se reúne na casa? Presta atenção que em Atos diz que a igreja perseverava partindo o pão. A igreja começa iminentemente judaica. Quando você vai ler Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, você pode contar judeus provenientes de 17 nações que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então a igreja começa iminentemente judaica. É como se, quando você vai ler Romanos 9, 10 e 11, Paulo fala que eles são a oliveira e que a igreja foi enxertada na oliveira. Então nós fomos enxertados nessa raiz judaica. Sabe o que acontece? Constantino tira tudo isso e fala assim, agora a pegada é romana. E aí, como o império precisa agradar gregos e baianos, porque a chamada Pax Romana, como é que ela funcionava? Roma conquista um povo. Vocês podem ter o culto de vocês, mas vocês têm que adorar o imperador. Vocês pagam tributo a Roma, mas vocês podem continuar falando a língua de vocês. Então, e eles favoreciam até quem quisesse comprar a cidadania romana. Atos 16, o centurião que prende Paulo e Silas, Paulo fala, é justo vocês prenderem um cidadão romano, porque Paulo tinha ascendência romana, e vocês açoitarem sem um julgamento. O cara falou, mas como você é romano? Eu comprei isso por grande soma de dinheiro. Aí Paulo falou, mas eu sou de nascimento. Porque Paulo nasceu numa colônia judaica, pertencente ao Império Romano, chamada Tarso. Então ele tinha dupla cidadania. Uau! E aí, você vai vendo que essa coisa da cidadania romana era um negócio, mais ou menos, E Paulo tinha essa prerrogativa, porque os romanos davam isso. E aí Constantino, quando ele entra, ele vai negociando para que o povo continue todo mundo bem, e a religião, sociologicamente, ela tem um efeito unificador. Basta você olhar para os países muçulmanos. Esse critério unificador da sociologia da religião é importantíssimo. E aí, as verdades da igreja do início vão sendo adaptadas a uma realidade política e social diferenciada. Então agora é o seguinte, nós temos que nomear um bispo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que pastores nomeiam bispos. Pastores estão do lado dos apóstolos, está entre os 5 ofícios. Bispos são supervisores, que os pastores colocam nas igrejas. Na concepção constantínica e pós-domínio constantino, o bispo sai daqui e vai para cá. Então agora você tem bispo de Jerusalém, bispo de Roma, bispo de Antioquia, bispo de Cesareia, bispo do Raio que o parta, bispo da Macedônia. Então, a igreja começa a sofrer mudanças. A imagem no conceito da religião tem um impacto muito grande. Você já viu o filme, quem viu o filme Gladiador? Com Richard Crowe, acho que é isso mesmo o nome dele, né? Quando ele está no início do filme, os exércitos romanos estão perfilados, as tropas, os caras impressionam pela grandiosidade dos estandartes. Então, quando Roma vinha marchando, os estandartes anunciavam o seguinte: o pau vai comer, hein? E a gente está chegando para arrasar com vocês. Essa construção de imagem, ela fortalece conceitos. Por isso que Deus está dizendo, não farás para ti imagem, porque Ele quer ser o conceito. E um conceito estabelecido em nós pela fé, não pelo que vemos, porque o justo
anda pela fé e não pelo que vê. Amém? Você está entendendo ou eu estou muito histórico-filosófico? Nessa salada toda, a igreja perdeu sua autoridade. Na Idade Média, no período das Inquisições, quem sabe o que foi Inquisições e Indulgência? Quem já ouviu falar disso? A igreja estava querendo construir a Catedral de São Pedro. Não tem dinheiro. O que a gente faz? Vamos vender um pedaço do céu. O cara peca. A gente diz que ele vai para o inferno. Mas se ele der um dinheirinho, ele compra um pedacinho do céu. Isso é histórico. Isso não é invenção apostólica. Isso é documentado. Isso existiu. E aí, um bispo chama um homem de Deus chamado Francisco de Assis. Quem já ouviu falar dele? Esse cara era de Deus, hein? Ele é tido como... esse mesmo. Mas era um homem de Deus, temente a Deus. Muito temente a Deus. E o bispo chega para ele e fala assim: Chiquinho, meu filho. Esse bispo era pernambucano, amém? Que pode dizer aleluia. Mas fale com sotaque, diga aleluia. É isso. O bispo chamou ele e falou assim: Chiquinho, meu filho, vem cá. Aí abriu um cofre assim, cheio de moeda de ouro e falou assim: você lembra quando Pedro falou lá na porta do templo, não tenho prata nem ouro? Rapaz, a nossa realidade hoje não é essa mais não, né? A gente agora tem muita prata e muito ouro. Aí Chiquinho disse assim: mas a gente perdeu a autoridade de falar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por quê? Porque o que se torna instituição por instituição perde a sua expressão de reino e sua autoridade de reino. Então agora o que resolve o problema é o dinheiro, não é mais a presença do Espírito Santo, não é mais uma igreja que cresce em maturidade. Agora é grana. Agora é grana. Vlad, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, me ajuda. Procura no YouTube uma música chamada O Gigantão. Eu gravei isso. É um cantor evangélico bem brega. Ouça a letra, para você entender o que eu estou falando. Tá. YouTube, enquanto ele procura, a gente vai vendo que as verdades foram sendo abstraídas da igreja. E agora ela não se move como organismo vivo, porque agora as pessoas deixam de ser igreja para ir à igreja. Então nós temos uma crise de identidade. O apóstolo Pedro dizia que nós somos pedras vivas, mas agora não somos mais pedras vivas. Por quê? Porque a gente não se move como a igreja, a gente vai à igreja. Problema de identidade. Sim ou não? O cara ficou tão... que lá em Atos diz que a igreja se reunia no templo, mas se reunia nas casas. Então, se ela estava em casa, ela era igreja. Se ela ia no templo, ela era igreja. Agora não, eu vou à igreja. Então, perdeu o conteúdo e a expressão da sua identidade. Consequentemente, perdeu a sua autoridade. Tu achou a música? Aí, dentro disso aí, coisas que foram se perdendo e que hoje precisam ser restauradas. Diga comigo. Rapaz, eu andei pra caramba, hein? Diga aleluia. Cadê meu óculos, irmão? Eu estou aqui animado, empolgado. O que a gente precisa restaurar? Jesus. Primeira verdade. A cristocentricidade do Evangelho. Já ouviu
pregações assim: aceite a Cristo, Ele vai resolver os seus problemas. Já ouviu ou não? Quem está com problema aí, vem cá. Vem cá que eu vou fazer oração forte. Conhece esse Conhece não? Fazer oração forte. E você vai resolver seu problema. Jesus deixou de ser Senhor para virar um solucionador de problemas. Ou seja, a consciência de pecado do Evangelho foi abstraída. Porque você agora não tem pecado, você tem problema. Oi? Acho que é por aí. É Marco Antônio, o nome do cabra? O gigantão, Marco Antônio. Eu quero que você ouça essa música. Nós vamos ouvir juntos, nesse som gracioso que Deus nos deu aqui. Eu estava falando o que mesmo? Alguém pode me ajudar? Essa aí. Ouve a letra. O evangelho puro está quase extinto. Farinha. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, chegando. Você está entendendo a letra? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Valeu, Vlad. Ele está dizendo que a realidade é que está faltando João Batista, ou seja, está faltando voz profética. E está sobrando Salomé. Quem foi Salomé? Me dá aqui a cabeça de João num prato. O gigante cochilando. Quem é o gigante? A igreja, irmão. Mas ainda está de pé. Então, você vê que na história da igreja, as coisas foram acontecendo para que ela perdesse o seu lugar de autoridade e de representatividade do reino de Deus. E agora, o Cristo que Deus o fez Senhor e Cristo é um solucionador de problemas, porque o Evangelho não traz mais convicção de pecado. Quantas são as mensagens que você ouve falando sobre arrependimento? As pessoas têm medo de falar de Jesus para não serem invasivas. Passa amanhã, irmão. Passa amanhã. Porque enquanto a gente tem medo de ser invasivo, outras correntes estão impondo, e correntes que não expressam a realidade de uma maioria. E aí quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o que eu estou dizendo. Correntes que não têm expressão de maioria estão dizendo, é todes.
E a igreja está... Eu não quero ser invasivo, eu quero ser invasivo, porque o que não prevalece é a porta do inferno contra a igreja. Então eu tenho que meter o pé e entrar. Jesus falou isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe qual é a tradução desse texto? A igreja vai chegar, meter o pé na porta do inferno e entrar. É isso que está traduzido no grego. Eu não prego o evangelho da conveniência. O evangelho é o evangelho de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então essa verdade precisa ser restaurada na igreja. Porque nós estamos num tempo muito mimizento. E tem gente que está se tornando mimizenta para pregar o evangelho. Irmão, eu vou te contar uma coisa. Eu entrava nos ônibus no Rio de Janeiro e toda a glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Diante do Senhor, em cuja presença eu me arrasto, eu dou esse testemunho. Márcia, vamos andar de ônibus. Vamos de ônibus para a cidade. De ônibus. Não tinha carro. Tem que ir na cidade, vamos de ônibus. Entrava no ônibus, olhava para alguém. Márcia, vamos sentar aqui. E eu começava a orar. Jesus, mostra o teu poder aqui agora. Fala alguma coisa a respeito dessa pessoa, para que eu fale do teu amor para ela. Tá bom, Davi? Dentro da bolsa dela tem uma Bíblia. Ela está desviada da igreja e ela quer se matar hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Davi, essa aqui é minha esposa Márcia. Você pode abrir a sua Bíblia que eu quero, a sua bolsa que eu quero ler um texto da Bíblia que está guardado aí? É. Por que você vai se matar? E o que aconteceu? Recebeu Jesus ali na hora. Não, Jesus, eu não quero ser invasiva. Não seja invasivo e ela invade o inferno com tripa e tudo. Não, nós temos que respeitar. Mas não é uma questão de desrespeito. Questão de amor. Você vai ouvir falar de um ministério chamado Frequência do Reino. Sabe qual é o projeto da gente? Eu trouxe um equipamento de som para culto ar livre, chamado antigo, né? A gente vai montar uma banda e vai para a rua tocar jazz e bossa nova. E depois eu vou dar meu testemunho, depois o Vitor dá o dele, depois o Márcio dá o dele, e cada hora um fala do amor de Deus. E a gente passa a rede e Jesus revela, cura e liberta, e as pessoas vão ouvir na cidade de São Paulo que o reino de Deus está entre vocês. Essa verdade precisa ser restaurada. E eu não vou dizer pare de sofrer, não. Eu vou dizer, se você não receber Jesus, o sofrimento vai deixar de ser temporal para ser eterno. Porque a gente precisa restaurar essa verdade. Irmãos, a Idade Média teve um movimento chamado Iluminismo, que tirou a fé em Cristo do lugar central. A figura de Cristo sai e agora senta o homem, onde todas as setas apontam para o homem. Agora todas as coisas têm que se voltar para as minhas necessidades. Vou te dizer um negócio que vai te deixar escandalizado. Estava pregando numa igreja batista e eu disse, Deus não se move por necessidade. Não se move por necessidade. O aleijado da Porta Formosa estava ali há 40 anos. Jesus passou por ele 200 vezes e não o curou. Então não é uma questão de necessidade, é uma questão de propósito. Quando a minha necessidade se alinha a um propósito, ele responde à minha necessidade em glória. Jesus, eu quero uma casa de 4 quartos. Você vai botar quantas famílias lá dentro? Entendeu, Carlão? Propósito. Não é necessidade. O cara está com a mão troncha. O cara entrou na sinagoga assim, Capitão Gancho, manja? Aí os fariseus olharam e falaram, vamos ver se Jesus vai curar esse cara agora. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos deles,
chamou o cara para o meio da sinagoga. Vem cá, filho. Fica aqui no meio. Qual de vocês que tem alguém ali na porta? Eu não sei quem é, por favor. Qual de vocês que tendo uma ovelha e ela cair, era sábado, os caras estão na sinagoga, judeu não pode, sábado lá em Israel, os elevadores têm os botões todos apertados, que você não pode nem apertar o botão do elevador porque é Shabat, é nesse nível. Aí Jesus, qual de vocês que tendo um jumento ou uma ovelha e ele cair num buraco, num sábado você não vai lá pegar? Aí chamou o cara para o meio da sinagoga e curou o cara. A pergunta é, por que Jesus curou esse homem? Porque ele precisava ser curado ou porque Jesus tinha o propósito de ensinar os caras alguma coisa? Calhou do cara estar com uma necessidade no momento de um propósito. Então, quando Cristo é Senhor de uma igreja, quando Cristo é Senhor de uma vida, as minhas necessidades buscam alinhamentos com propósitos. Entendeu, Isabela? Não é mais o que eu preciso, é o que Ele quer, porque Ele é governo, Ele é Senhor. E aí eu vou me mover, se a nuvem andar eu vou, se ela para eu paro. Posso ouvir um glória a Deus? Essa verdade precisa ser restaurada na igreja. Igreja não é de homens, irmãos. Igreja não é de homens. Eu estava dizendo para uma pessoa, uma verdade que precisa ser restaurada no meio do povo de Deus, é que nós não controlamos pessoas porque Deus não nos deu essa chancela. Ele disse para o homem lá no Éden, domina sobre peixe, sobre aves, sobre animal, sobre boi, vaca, todo mundo. Mas ele não falou, domina sobre outro homem. E eu vou te dizer mais, nem o Espírito Santo faz isso. Ele não controla, ele convence. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, eu vou mandar para vocês o Consolador, e Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu aprendi isso numa pregação do Dr. Miles Monroe, e eu chorava, pedindo a Deus perdão pelo falso entendimento de autoridade. Irmão Manuel, beije meu anel, senão não vai para o céu. Não rola. Então, quando a gente pensa em verdade, a gente pensa numa verdade que precisa ser restaurada. Qual é? Cristocentricidade. Cristo é o centro. Se eu vou pregar alguma coisa, Paulo falou assim, porque eu nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, eu não estou aqui para falar sobre Aristóteles, eu estou aqui para falar de Jesus. E o poder da sua ressurreição. Então essa verdade... Irmão, nós estamos numa época que o evangelho está tão cheio de coach. Evangelho coach. Tu ri, né? Coach. Deixou de ter poder de Deus na pregação dos pastores para ter autoajuda. Aí um dia alguém falou comigo, você não prega autoajuda? Eu falei, não meu filho, eu prego ajuda do alto. Porque autoajuda é o movimento da fé do homem pelo homem para o homem. Ajuda do alto é a fé como dom que vem de Deus, movimenta o mundo espiritual de acordo com o propósito de Deus na minha vida e a glória vai para Ele. Então não tem negócio de autoajuda, tem negócio de ajuda do alto. Clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você não vai precisar fazer consulta de coach para saber qual é o barato da hora. Você vai dobrar o joelho no teu quarto e eu vou falar com você, meu velho. Então, esse evangelho precisa ser restaurado. A presença de Cristo na nossa vida precisa ser restaurada. O governo de Cristo
sobre nós. Como é que a gente vai querer que Cristo governe sobre a igreja se Ele não governa sobre nós? Ele não é governo na minha casa. Como é que eu posso pensar na possibilidade de Jesus reina hoje entre eles, porque aqui na minha vida mando eu, e eu sei muito bem o que eu quero. Aí teve um compositor que disse assim, só eu sei do que eu preciso. Eu falei, não sabe. Não sabe. Aliás, tem umas coisas aí, eu fico olhando e falando assim, Jesus Cristo de Nazaré, mas esse povo tem que conhecer Bíblia. Só eu sei do que eu preciso. Tu não sabe, cara. Teu coração te engana. Um exemplo muito simples do engano do coração. Tinha uma menina lá na igreja de 15 anos, Camila. Ela começou a namorar um rapaz meio pé torto. O cara gostava de uma brasa, né? E ela, uma menina princesa linda, igual você, assim. Não, mas Camila tem um monte. Eu não disse de quem era filha. O pai dela era da aeronáutica e era um cabra brabo. Um coração doce, mas não perturbasse o juízo dele, não. Tinha o teu corpo assim, louro de olho verde, mas parrudão assim, igual você. E o pai começou a ver Camila se engraçando com aquele perturbado. Ele falou assim, termina esse namoro hoje. Mas eu amo ele. Irmão, o pai juntou ela assim, levantou ela pelos dois braços assim no canto da parede e falou, eu disse para terminar hoje. Acabou o amor. Acabou o amor, na hora. Não, tá bom. Coração enganoso, né? Então, irmãos, a gente só precisa entender que quando Cristo é Senhor, eu não ando segundo o meu coração. Não ando segundo o meu coração, porque o coração é enganoso. Diga comigo, se Jesus é Senhor, mas fala com vontade de quem comeu empadinha da cantina, pelo amor de Deus, senão a gente não vai comer mais empadinha não, viu? Diga, se Jesus é Senhor, eu não ando por sentimentos, nem pelo que eu vejo, eu ando por fé. Essas verdades precisam voltar para dentro da igreja. E uma igreja apostólica, ela não é melhor do que as outras em nada. Em nada. Tem um amigo lá no Rio de Janeiro, pastor de uma Assembleia de Deus bem grande. Bem grande a igreja dele. Deve ter uns 15 mil membros. Tem uma orquestra sinfônica na igreja. E eu me lembro que quando eu vim para a restauração apostólica, eu fui cheio de uma soberba na revelação, porque eu achava que eu tinha achado o fluxo da revelação que em 20 anos de igreja eu não tinha encontrado. Em 50 anos de igreja eu não tinha encontrado. E aí eu chego lá naquela igreja, que tem uma orquestra sinfônica. Meu pai foi tesoureiro desse pastor, tenho orgulho de falar o nome dele, pastor João Nunes. Essa semana eu mandei um recado para ele, ele me retornou. Ô meu filho, e eu cheio de tato para falar com o homem, né? Pastor Davi, aqui é sua casa. Aqui você não pede. Eu pedi ele para receber uma pessoa na igreja dele. Ele disse, aqui você não pede. Aqui você manda. E olha, trata logo de preparar uma vinda aqui para o Rio, para você vir dar um brado aqui no nosso culto, tocar esse baixo com a nossa orquestra e glorificar a Jesus. Aí eu falei assim, caramba, eu achando que eu cheguei num nível e um cara com uma expressão... Irmãos, ele construiu um hospital na Bolívia. Ele tem acesso ao gabinete do presidente da Bolívia. A maior igreja da Bolívia é administrada pelo ministério dele.
E aí esse homem chega e fala assim, não, rapaz, você aqui manda. E eu achando que eu era alguma coisa, eu falei, Jesus, eu sou subcarimbador interino mesmo. Subnitrato de pó de nada. Porque, irmãos, a gente não é melhor do que ninguém. A gente não pode deixar que dentro das nossas igrejas esse orgulho denominacional tire o lugar e o governo de Jesus pela soberba. Não podemos. Soberba. Uma vez eu disse para minha irmã, você sabe qual é a diferença entre denominação e expressão de reino? Ela falou, não. Eu falei que na denominação nós somos mantidos pelo orgulho denominacional. Na expressão do reino de Deus, nós somos mantidos pelo serviço e por considerar o outro superior a nós e preferir em honra o outro. Bom, algumas verdades que, creio eu, o Senhor há de restaurar antes que Ele envie Jesus para que não nos pegue desprevenidos. Então, na próxima semana, eu vou trazer uma anotação sobre ações apostólicas ao longo da história. Nós vamos ver coisas que aconteceram no século XX, que foram ações de apóstolos. E no final, semana que vem é dia 22, não é isso? É a última terça-feira do mês. É a última aula sobre o apostólico. Nós vamos ter uma ativação apostólica aqui. O que isso significa? Nós vamos ter um monte de apóstolo ungido? Não. O nosso coração vai ser um coração apostólico, onde nós vamos olhar e dizer assim, a gente quer tomar essa cidade para entregá-la para o Senhor. Dever de casa. Leia o e-book, ele dá um trabalho terrível para escrever. Porque se você não ler, eu não escrevo mais. Amém? Se você não lê, eu não preciso escrever. Porque me dá um trabalho da gota. Eu tenho que fazer pesquisas em textos em grego, texto em hebraico, eu vou pesquisar em bibliografias americanas, eu vou ler em inglês. Aí quando eu faço, e aí mando tudo lá para Carmen Mendrico, que tem um trabalho de editoração desse negócio, fica tudo lindo pra caramba, aí você chega em casa, obrigado, hein? Valeu. Não lê não para tu ver até quando isso vai. Diga assim para o seu vizinho, a moleza acaba, hein? Então, eu quero te encorajar a ler, porque aí você chega aqui com conteúdo para conversar comigo. Amém? Leram? Leu, Carlinha? Então, eu quero te encorajar a ler. Semana que vem, nós vamos trazer, eu vou procurar vídeos sobre ações apostólicas da igreja nesse tempo. Você sabia que tem um evangelista, chamado Reinhard Bonk, que na África ele pregava para 800 mil pessoas de dia e 1 milhão à noite? Não sabia disso? Sabia que num país da Ásia chamado Coreia do Sul, o avivamento da nação é tão violento que tem igrejas com 500 mil membros. E a gente aqui disputando ovelha tapa. Então a gente precisa. E eu vou dar uma frase para você decorar. Repita comigo. Numa igreja apostólica, os muros da igreja coincidem com os muros da cidade. A gente não está olhando uma rua, irmão. A gente está olhando uma cidade. Amém? Diga, eu quero mais, Jesus. Eis-me aqui.